Vem cá, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você sabe o porquê que existe a compra de voto nas campanhas eleitorais por todo o Brasil? Já virou moda, desde as cidades pequenas do interior até nas grandes capitais? Você deve estar se respondendo aí. Só existe a compra de voto porque tem quem venda, né? É aí que você se engana. Porque a compra de voto só existe porque uma parcela da sociedade brasileira está ficando descrente da política. E quando o eleitorado passa a ficar descrente da política, acreditar que a política não pode mais trazer um futuro promissor para a sociedade, os políticos perdem a credibilidade com essa parcela da sociedade. Se você imagina que é humilhante para aquele cidadão que vende seu voto, humilhante mesmo é para o político. Você imagina um cidadão que vem na política há anos, seja de mandato ou que tenha perdido nas eleições passadas, está tentando voltar, ou mesmo um aventureiro na política, mas que para conquistar uma parte do eleitorado ele tem que ofertar recursos financeiros em troca do voto, porque ele não é capaz de fazer com que esses cidadãos acreditem em suas propostas, acreditem em seu plano de governo. Então se torna um pouco humilhante para esse político que não tem capacidade de fazer com que o cidadão acredite em suas propostas, em seus planos de governos. Outro ponto em que vem fazendo essa parcela da sociedade ficar descrente da politicagem brasileira, muitos cidadãos imaginam o seguinte. Primeiro eu quero falar para vocês que eu sou totalmente contra quem vende seu voto, assim também como sou contra aquele cidadão que entra na política para se eleger através da compra de voto. Mas você imagine o cidadão, ele fica 4 anos sem pisar na prefeitura. Ele fica 4 anos sem ocupar um vereador. Quando ele precisa de uma consulta médica especializada, ele tem que ficar 6 meses esperando na fila do SUS. Quando ele precisa de um exame mais detalhado, com urgência, ele tem que meter a mão no bolso e fazer, porque se for para a fila do SUS vai demorar uma eternidade. Então, se ele tem recursos próprios, ele tem que meter a mão no bolso e fazer. Se não tiver, ele vai ter que fazer uma vaquinha, um leilão americano, mas ele vai ter que se virar e fazer aquele exame. Então, isso faz com que uma parcela da sociedade vai cada dia que passa desacreditando mais da política, dos políticos, não acredita que a política possa trazer um futuro promissor, que aquele cidadão que está buscando ali uma vaga no executivo ou no legislativo vai olhar para o povo, para os mais pobres, como realmente deve olhar, e aí a politicagem vai perdendo a crença, porque a compra de voto ela não só existe na esquerda, ou só existe na direita, existe de ambas as partes, esquerda, direita, meio, centro, o raio que pariu. Virou moda, gente. A politicagem agora é essa história de compra de voto. Aí você diz, mas o cidadão que vende o voto, ele também não pode mais comprar nada, né? Seria o correto, né? Já que ele vendeu também, ele não vá mais atrás dos políticos. Agora, aqui para nós, gente, um político tem que comprar voto para conseguir se eleger, porque ele não é capaz, se ele é um político de mandato, ele não é capaz de convencer o cidadão que ele pode fazer melhor do que ele já fez. Ou então, se ele está chegando agora na política, ele não é capaz de fazer com que o cidadão acredite em suas propostas. Isso muitas vezes se torna humilhante para esses políticos. Outro ponto, eu já fiz até um vídeo e coloquei em outra plataforma, que faz os cidadãos ficarem descrentes dos políticos, é que eles só aparecem de 4 em 4 anos. A grande maioria dos políticos só aparecem de 4 em 4 anos. Doa em quem doer. Mas esta é a realidade. O cara ganha para prefeito ou para vereador, ele só vai lá na comunidade, onde ele passou 2, 3, 4 vezes na sua pré-campanha e na campanha, quando é para inaugurar meio metro de calçamento, 2 postes, e ali ainda vai arrodeado de babões, os famosos parasitas de poder, que abraçam aquele cara que ganhou, isso não solta, ali eles sugam até a última gota, na hora que o cara sair do carro já não serve mais para nada. Aquele que perde também esquece de passar nas comunidades, né? Ele não vai mais visitar a casa da Dona Maria, onde ele passava no período eleitoral. Ele também não vai mais lá no bar de Seu Joaquim, no botequim, pagar uma cerveja para a turma. Ele esquece, né? Então, uma parcela da sociedade vai ficando descrente
é da política. O cara diz, rapaz, eu não ocupo prefeito, eu não ocupo vereador. Os caras só aparecem em minha porta de 4 em 4 anos. E mesmo estando agindo incorretamente, ele ainda está sendo um eleitor honesto. Doa quem doer. Porque você veja só, mesmo o cara errado, o político só aparece na porta dele de 4 em 4 anos e diz, olha, eu vou te dar um tanque de combustível aqui para você votar em mim. E o cara é tão honesto que ele diz, me dê. E vai lá na urna e vota para aquele cara que não é merecedor. O político que compra voto, ele não é merecedor de voto. Porque ele não é capaz de convencer o eleitorado a acreditar que ele possa fazer diferente. Então ele não é merecedor de voto. Ele já está dizendo, quando ele compra o voto, ali está tendo um caixa 2. E quando ele chega lá, ele vai ter que buscar recursos para repor o que ele gastou na campanha no caixa 2. Então ele já está explicando, já está mostrando ali para os cidadãos de que ele não vai olhar para o povo. Ele vai olhar primeiro para a sua conta financeira. Porque ele gastou milhões para conseguir chegar ao cargo de prefeito, gastou um absurdo para chegar no cargo de vereador. Quando ele tiver, ele vai ter que receber, né, gratificações do prefeito apenas para fazer foto abraçado com ele, né, fazer aquela fotinha, né, para dizer que está tudo bem. Então, meu amigo, o político que compra voto, ele é bem, mas bem mais fraco do que aquele político que não consegue se eleger, que tirou 0,5% da votação do seu município. Ele é bem mais fraco, gente, porque aquele cara que não conseguiu se eleger muitas vezes, que ficou em terceiro, quarto lugar, falando do poder executivo, o cara fez a campanha dele apenas com proposta. Ele não foi capaz de convencer a maioria da população do seu município de que ele é capaz de fazer melhor do que aqueles que ganharam, mas também ele não usou de corromper o eleitorado. Já aquele que compra voto é o que eu falei pouca hora do vídeo. Ele não vai olhar para o povo. Primeiro ele vai tentar tirar os prejuízos. E esses prejuízos vão ser tirados da onde? Dos cofres públicos, daquele recurso que são arrecadados através de nossos impostos, né?